Shalom, Shalom Adonai. Estamos em uma jornada de 40 dias de oração e o estudo do livro Uma Vida com Propósito. Hoje, dia 11, o tema é Tornando-se Amigo de Deus. Como tivéssemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10. Amados, o autor diz: Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitas variadas. Deus é o seu autor e criador, Senhor, mestre. Deus também é o seu juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden vemos o relacionamento ideal de Deus para conosco. Adão e Eva desfrutaram de uma amizade íntima com o Criador. Não existiam rituais, cerimônias, religião, apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele criou. Livres de culpa ou medos, Adão e Eva desfrutaram, meus queridos, de Deus, e Deus desfrutava deles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, diz o autor. Mas após a queda do homem, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus, sendo esses Moisés e Abraão, que foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque, Noé, também eram amigos íntimos de Deus, diz o autor. Entretanto, medo de Deus e não amizade era o mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus, ele mudou a situação quando ele pagou nossos pecados na cruz do Calvário. O véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, ele foi rasgado de cima para baixo, indicando que o nosso acesso direto a Deus estava novamente disponível. Amados, o autor diz que, ao contrário do sacerdote no Antigo Testamento, que tinham de passar horas se preparando para encontrá-lo, atualmente podemos chegar a Deus a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso maravilhoso novo relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos a amigos dele. Amados, o autor diz: já não chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Ele cita esse versículo. Jesus próprio disse: e em vez disso, diz o autor, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu os lhe tornei conhecido. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa mais uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada para referir ao padrinho de casamento, ao círculo de amigos íntimos de confiança de um rei em uma corte real. O servo deve manter distância do rei, mas preste atenção o que ele diz, que o círculo de amigos de confiança desfruta do rei, da proximidade do rei, do acesso direto e informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil entender, mas a Bíblia diz que Ele zela ardentemente pelo relacionamento com vocês. Deus, meu querido, deseja muito mesmo que o conheçamos profundamente. Na verdade, minha amada, Ele planejou o universo, orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida. O autor diz que para nos tornarmos seus amigos,
é necessário nós conhecer e amar a Deus, porque esse é o nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. E ele diz, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de entender que estas são as coisas que me agradam. A Bíblia também diz, Deus criou toda a raça humana. Criou a terra habitável com fartura de tempo, de espaço, a fim de que nós pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Finalizando, diz o autor, é difícil imaginar uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível, onipotente, um ser humano limitado e pecador. Não é tão difícil compreender um relacionamento de mestre para servo, criador para criatura, ou mesmo de pai para filho, mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo. Olhando a vida dos amigos de Deus, na Bíblia, nós aprendemos 6 segredos para uma grande amizade com Deus. E faremos um exame de 2 segredos nesse capítulo. E olha só o que o autor diz. Tornando-se amigo de Deus, conversando constantemente com o Senhor. E outro segredo é através da meditação contínua. Aleluia! E destacando aqui, ele diz assim, conversando constantemente, você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja, uma vez por semana, ou mesmo tendo um período de busca diária. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências, diz o autor. E também através da meditação contínua. Ele diz que essa é a segunda forma de estabelecer amizade com Deus, é pensar na sua palavra durante todo o dia. Isso se chama meditação e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. E sendo assim, diz o autor, é impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Porque a Bíblia diz que Deus se manifestava a Samuel pela sua palavra. E Deus ainda hoje utiliza esse mesmo método. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.